Por um lado, nós temos o artista montado e criado pelas gravadoras, e por outro lado, a gente tem um artista que tocava em uma cidade do interior dos Estados Unidos. E o interessante é que esses dois mundos podem se colidir e se observar através do vidro da televisão. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Sr. Pato por pedir Stone Sour com Through Glass, um clássico da banda. Stone Sour, por sinal, das bandas favoritas do Rodrigo. Tava nos planos a gente fazer um vídeo aí para encerrar o ano, mas aí acabou que eu estou entre casas, então eu não vou conseguir ter tempo nem lugar pra gente poder gravar esse vídeo, mas fica aqui então um vídeo de alguém que ele gosta muito, que é o Sr. Corey Taylor, né? Então ele curte muito Stone Sour, curte muito Slipknot, e aqui a gente tem o Corey fazendo uma crítica à indústria da música, né? Então já em 2006, quando esse som foi lançado, ele já criticava aí a superficialidade, a plasticidade dos artistas que estavam aí permeando a indústria, e eu acho que aí quase 20 anos depois que essa música foi escrita, acho que as coisas só pioraram, assim, né? Acho que o investimento das grandes gravadoras é em artistas cada vez mais parecidos uns com os outros, cada vez mais na plasticidade e muito menos na autenticidade dos artistas, enquanto as bandas que têm algo mais original para oferecer ficam nichadas e com públicos muito reduzidos, o que faz com que também eles não consigam sobreviver de uma maneira longínqua, né? Assim, com longevidade. Né? Então é interessante assim como as coisas não mudaram, né? Então a crítica do Corey, eu acho que ela tá mais, isso é legal também, né, da música, que a crítica que ele fez ali há quase 20 anos atrás, ela ainda continua atual, continua muito viva. E o Corey é um cara muito inteligente, né? Apesar de muitas vezes ele comprar brigas ali que às vezes são desnecessárias, ele é um cara que tem uma percepção muito boa das coisas, e é por isso que ele é um cara que, né, além da grande voz que ele é um cara que tem uma mente aí muito à frente, né? E é por isso que o cara tá na posição que ele tá, né? E o cara veio de Iowa, né? Então aí, um cantinho dos Estados Unidos, e o cara dominou o mundo, né? Então, atingindo sucesso não só com Slipknot, mas também com Stone Sour. Então, vamos lá traduzir a música de hoje, que é Through Glass. Como sempre, eu começo pelo nome da música, e Through Glass é através do vidro, né? Qual vidro? Da televisão, né? No caso. Hoje em dia pode ser o celular, né? Porque aí tem a Black Mirror, né? Então aí era o telefone desligado, era o tema da série, né? Que é né? A TV desligada seria um espelho escuro, preto, né? E aí o Through Glass seria através do vidro, porque tu estaria enxergando o que acontece do outro lado, e o outro lado também estaria enxergando quem o observa, né? Então interessante, poético, bem interessante a temática que o Corey trouxe para essa música. Eu sempre achava que era uma música romântica, sem ter ido muito a fundo na letra, mas a gente vê que é muito mais do que isso, né? É uma análise da indústria da música. E ele diz, I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Né? Então, aqui o destaque é o through, né? Então, palavrinha dificilzinha de falar, THR, né? Então ela complica um pouquinho mais, né? Geralmente eu falo do TH, mas o THR também, through, né? Então, para nós que não temos isso, esse tipo de sílaba no nosso português, ela é bem complicadinha de falar, né? Sempre prestar atenção. E ele está dizendo, eu estou te olhando através do vidro, né? Don't know how much time has passed. Eu não sei quanto tempo se passou. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Então aqui é interessante porque ele está fazendo uma crítica aos artistas que são cópias uns dos outros, que estão aparecendo na TV. E aí ele, como observador, está dizendo que, meu Deus, eu me sinto como se parece, né? Parece uma eternidade ter que olhar para essas pessoas, né? De acordo com a história do Corey, ele estava aí intoxicado, né? E aí ele ficou deitado num quarto de hotel e com a TV ligada, e ele não conseguia, né, ter forças para levantar e mudar de canal. E aí ele acaba assistindo horas e horas e horas de um canal ali de música, né? Se não me engano era MTV Europa. E aí ele ficou vendo artista atrás de artistas que eram muito parecidos e muito plastificados, né? Então ele está dizendo, parece uma eternidade ter que olhar isso, né? Então eu imagino que um cara que... Você vê que o Corey tem um estilo muito eclético, né? Ele gosta de vários estilos musicais, né? Principalmente nos covers que ele faz. Mas é interessante que ele ali, né, claro, um cara que toca música extrema e curte rock na maior parte das vezes, ter que olhar artistas pop, né, um atrás do outro deve ser uma tortura, né? E ele diz, but no one ever tells you that forever feel like home, sitting all alone inside your head. Né? Ninguém te fala que essa eternidade
tem uma sensação familiar, né? O feels like home é sentimento de casa, né? Mas a ideia de familiaridade sentado sozinho dentro da sua própria cabeça, né? Então essa ideia de que a pessoa vive num mundinho fechado, né? Então essas pessoas, celebridades, né? Principalmente esses artistas formados e cercados por gravadoras, eles acabam vivendo no seu mundinho e eles acabam perdendo a noção da realidade, né? Então ele está dizendo, né? Tu tem o teu eterno que está dentro de ti, mas para quem está de fora, o eterno é diferente, né? Então, para ele é uma tortura, para o artista é um eterno, né? Confortável, né? E aí também tem a noção de que o tempo é relativo, né? Então, para quem está sofrendo, o tempo passa muito mais devagar do que para quem está aproveitando, né? Aí ele repete mais uma vez o verso, e o que é interessante nessa música, primeiro que a melodia é muito boa, mas a ideia de repetição. Ela repete várias vezes a mesma coisa. E eu acho que isso é justamente para enfatizar essa ideia, né? É um jeito físico, é um jeito físico e metafórico de enfatizar essa ideia de ficar olhando a mesma coisa todas as vezes, né? Então, claro que o Corey Taylor, ele tem uma pegada pop muito forte. Ele sabe como escrever um refrão que fica na cabeça. Ele sabe como escrever uma melodia que te prende. E aí o que ele faz? Ele repete várias vezes, porque é isso que a indústria da música mais voltada para o pop faz, né? Eles dominam a pessoa através da repetição, dominam as rádios, dominam o público através de repetições, de refrões que grudam na cabeça. Então aqui o Corey sabiamente cria uma música que fica na cabeça como uma forma de crítica e repetição das gravadoras que usam de uma forma mais perversa, né? Usar a parte da nossa que se atrai por melodias legais como uma forma de consumo, como uma forma de cativar a pessoa simplesmente por um verão para consumir aquela música, depois ir para a próxima. E aqui o Corey faz essa mesma coisa, porque a música foi número 1 também. Então isso também não deixa de ser uma vingança dele, né? Um tapa na cara da indústria, que ele diz, então, eu também posso criar uma música que seja número 1 e eu não preciso de todas essas artimanhas e artifícios que as gravadoras empregam, né? Tem músicas hoje em dia que tem 18 compositores. Então essa ideia de produtor, atrás de escritor, atrás de poeta, atrás de liricista, atrás de engenheiro e todas essas músicas, né, elas são criadas de uma forma, né, quase que uma produção não natural, né? Como é que se escreve uma música com 18 pessoas? Na verdade, é uma produção feita ali, né, milimetricamente para que essa música venda, para que essa música entre na cabeça, né, dos consumidores. E é diferente da relação entre um artista que está querendo passar uma mensagem que ele sente e conectar com os sentimentos daqueles que ouvem, né? Então, são duas noções completamente diferentes, né? Duas relações completamente diferentes, né? E aí ele diz, how do you feel? That is the question, but I forget you don't expect an easy answer. Como você se sente? Essa é a questão. Mas eu esqueço que você não espera uma resposta fácil, uma resposta simples, né? When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls in little notes, you can expect a bit of hope. Aqui é interessante, né? Como o Corey sabe mexer e combinar muito bem as palavras, né? Mas ele diz, né? Você não espera uma resposta fácil quando alguma coisa, né? Quando algo como uma alma é inicializada e dobrada como bonecas de papel e pequenas notas, né? Pequenas notas pode ser notas musicais, mas o notes é a ideia de anotações, né? Então, a alma ser inicializada é a ideia de ela estar preparada para funcionar, né? Ela foi inicializada em um sistema, né? Então, é a ideia de quase que ser aceita ao culto, né, do culto das gravadoras, pode ser, né? Ela foi inicializada nesse novo sistema, pode ser também, né? Porque initialize é a ideia de... Seria como ligar o computador e o Windows começar, isso seria o initialize, né? Então essa ideia de ser aceito, ser entregue, ser iniciado, né? Como se fosse do zero, né? Então, talvez um divisor de águas pode ser também, né? And folded up like a paper doll. Então, ao mesmo tempo que tu é inicializado nesse sistema, tu já foi dobrado, né? Tu já foi moldado como se fosse um boneco de papel, ou seja, né? O boneco representa uma pessoa, mas essa pessoa não tem controle sobre a própria dobra que estão fazendo nela. And little notes, né? E pequenas anotações, né? Ou seja, aquilo que tu pensa acabou se reduzindo a pequenas notas, né? E aí pequenas notas também pode ser uma alfinetada na ideia de que músicas pop ou músicas industrializadas aí geralmente não são muito complexas, né? Tem poucos hits produzidos massificamente ou por essas equipes de produtores que usam composições ou técnicas mais complexas, né? E complexas na ideia de serem bem elaboradas, né? Geralmente é aquelas combinações de notas que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, porque eles sabem que funciona e sabem, né? Então se a gente analisar os padrões das músicas feitas por gravadoras, geralmente, né? Dessas equipes de composição, elas geralmente têm tantos elementos em comum, porque eles já
fizeram milhões de estudos que sabem que essas combinações de notas, letras e né, sílabas, melodias funcionam melhor com tal tipo de público, né? Então não é uma música real, ela não é formada e feita de alguém que sente algo sincero, né? Ela é feita baseada em estudo e uma combinação de muitas pessoas trabalhando juntas, né, para um objetivo que é fazer uma música que venda por um verão e depois seja descartável, né? Então é completamente diferente, né? A noção de um compositor sincero, de um compositor ali que faz uma música, né, como se fosse um boneco de papel que vai ser dobrado, né, amassado com as suas pequenas notas e jogado fora, né? You can expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Então você não pode esperar um pouco de esperança. Então enquanto você estiver do lado de fora, olhando para dentro, descrevendo o que você enxerga, se lembre que o que você está observando sou eu, né? Então é o que eu comentei antes, né? A ideia das telas e a ideia da divisão, né? Então, enquanto ele está preso no seu mundinho, talvez até a metáfora pode ser que ele está preso dentro da televisão, né? Ele está tentando olhar para o mundo de fora, só que na verdade o mundo de fora é o Corey Taylor olhando para dentro desse mundo, né? Então, dois mundos paralelos, né? Então, se a gente quiser usar uma frase mais atual, que eu acho que também as coisas mudam tão rápido hoje em dia que já está até saindo de moda, mas a ideia de um multiverso, né? A ideia de um portal entre dois mundos que, né, o mundo da fama, do sucesso das gravadoras, desses artistas montados, olhando para fora e enxergando, por sua vez, um Corey Taylor, que é um artista que foi criado à moda antiga. Né? Ele teve sucesso, né, ralando com a sua banda numa cidade do interior, né, começando, tocando shows pequenos, sendo incompreendido, tentando achar a sua voz como artista, como compositor. Então são duas trajetórias muito diferentes. E até essa ideia de que, tipo, até sem julgamento, né? Porque até a pessoa que está sendo montada pela gravadora, ela também tem um nível de exigência que é muito grande, né? Não é como se as coisas para aquela pessoa fossem fáceis também. Mas é a ideia de simplesmente dois mundos diferentes se observando, porque o meio em que eles trabalham e participam é o mesmo. E aí ele repete o fantástico refrão e ele diz: How much is real? So much to question an epidemic of the mannequins, contaminating everything. Olha só. We thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. No and void instead of voices. Legal, é muito bom o jeito que ele rima assim, né? Até acabei lendo demais porque a letra é interessante. Mas vamos lá, né? How much is real? So much to question. Então, o quanto é real? Tenho muito para questionar, né? Ou existe muito a ser questionado. An epidemic of mannequins, né? Alguns dizem mannequins, né? Então, depende, né? O queen ou kin... depende de quem está falando, né? Talvez uma diferença aí de o lugar onde a pessoa fala inglês, né? Mas mannequins ou mannequins, tanto faz, né? Então, uma epidemia de manequins, né? Acho que esse é o ponto interessante da música, né? Contaminating everything, né? Então aqui, né? É engraçado que a gente traduz Chili Peppers, que às vezes o Anthony faz umas rimas muito básicas, assim, né? A ideia de usar palavras muito óbvias para rimar. O Corey aqui mostra o oposto, né? Mannequins com everything. Então, é uma rima muito bem elaborada, né? Então, muito bem pensada. Não foi por acaso que ele escolheu essas palavras, né? Então, a epidemia dos manequins que contaminam tudo, né? Então, o que a gente já conversou até agora, que é a ideia de, né, uma indústria plastificada, pessoas, né, que são cópias umas das outras, né? Então, contaminando tudo. We thought came from the heart, né? Então pensamos que veio do coração, but never did right from the start, né? Mas nunca veio desde o começo, né? Então, desde o começo, essa ideia de que parecia ter uma sinceridade nunca veio do coração, né? Então, grande crítica, né, a uma indústria da música que a gente sabe que existe, né? E aqui, 2006 também, né, programas como American Idol, X Factor e tudo mais estavam muito em alta. Então, mais um motivo que ele pode ter criticado, né? Hoje em dia esses programas ainda existem, mas não tem mais tanta fama como tinham naquela época, né? Que eram milhões de pessoas assistindo, né? Então, essa noção de querer ser um ídolo massivo, né, que vai entrar num concurso para ganhar a fama, né, também vai um pouquinho de contra com a ordem natural, que é tu montar uma banda com os teus amigos, tocar em barzinhos menores, e aí tu acaba sendo descoberto por alguém, começa a fazer show em lugares maiores, até que começa a abrir para uma banda grande, começa a viajar, né? Então tem toda uma trajetória que um artista montado ou que participou de um show de calouros acaba não vivendo. E ele diz: Just listen to the noises, no and void instead of voices. Apenas escute aos barulhos, né? Então, muitos barulhos ao mesmo tempo. No and void, né? Então, eles foram anulados e vazios, né? Então, muito interessante. Instead of voices, né? Ao lugar de vozes, né? Então, aqui também já tinha começado muito a produção de autotune, já tinha começado muito essa ideia de coisas feitas, né? Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, mas naquela época
A ideia dos computadores tomando conta e espaço de músicos mais raiz, né? Que gravavam as coisas, né? Gravavam seus próprios instrumentos, cantavam com a sua própria afinação. A gente já tinha aqui em 2006 o início de, né, essa produção de, né, acessórios de computador que faziam com que pessoas que não tinham tanto talento conseguissem se elevar a pessoas que, né, tinham um talento trabalhado de forma natural, né? Então a gente já estava, né, bem adiantado nessa produção de conteúdo não genuíno, né? Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen, né? Então, antes que você diga, né, diga para você mesmo que é uma cena diferente, se lembre que é apenas diferente do que você viu, né? Então, essa ideia de que, né, não é uma cena diferente, é algo completamente alienígena aos costumes e ao jeito que as pessoas estavam acostumadas a criar música até esse período, né? E a gente vê que, né, quase 20 anos depois que essa música foi escrita, as coisas se intensificaram muito mais, né? Ele repete várias vezes o excelente refrão, né? Então ele olha através do vidro, né? Ele não sabe quanto tempo passou, tudo que ele sabe é que parece uma eternidade olhando essas bandas, né? Então a gente entende, né? Principalmente esse nicho, né, mais massivo, assim, mais comercial, né? Eu acho que não tem nada de errado criar música pop quando a intenção é genuína e ela é feita de uma maneira que a pessoa quer criar uma música pop, do que ter ali equipes de pessoas criadas simplesmente para fazer o novo hit do momento, né? Existe uma diferença de produção, né? Até porque tem músicas pop que são muito boas e elas vêm desse lugar de sinceridade, né? Então, existem tipos, né, e ideais e intenções diferentes na hora de criar uma música, mesmo que ela seja para atingir um público mais comercializado, né? E aí ele diz, and it's the stars that shine for you, and it's the stars that lie to you. Então aqui é interessante, e é um bom jeito de terminar a música, né? Porque depois não tem mais nada que seja novo de letra, né? Mas o que ele diz aqui, e que faz muito sentido, né? Que são as estrelas que brilham para você, e são as estrelas que mentem para você, né? Então essa coisa que a gente já está vendo, assim, eu acho que as mídias sociais, a evolução da internet e o jeito que a gente tem acesso à realidade por detrás dos bastidores hoje em dia nos mostra que esse brilho todo das celebridades era uma mentira, né? Então hoje em dia esse brilho todo por detrás ele é muito sombrio, né? Por detrás de todo esse brilho tem muita sombra, e aí a gente vê que hoje em dia chegou um ponto que finalmente, né, botaram luz para poder iluminar esse brilho, e o que se encontrou foi coisas muito estranhas, né? Então a gente se deixou e se deixa seduzir por essa ideia, né? Essa camada de brilho que a fama traz, mas no final a gente vê que por detrás tem coisas muito perversas acontecendo, né? E eu acho que o Corey, como viveu muito nesse mundo também, ele já sabia que tinha coisas assim acontecendo, né? Talvez não entendesse a magnitude dessas coisas que acontecem por detrás dos bastidores, mas a gente vê que as estrelas que brilham, né, são as mesmas estrelas que mentem, e não tem jeito melhor de terminar o vídeo de hoje do que com essa frase do Corey. Então, obrigado ao Sr. Pato por pedir Through Glass, né, através do vidro. Interessante, né? Através do vidro que a gente pode ser enganado, pode enxergar a verdade. Muito poético, muito legal. Essa música é muito boa. Stone Sour tem muitas músicas legais também, né? Mas então, como eu disse, obrigado ao Sr. Pato por pedir essa música. Se tem um entendimento melhor desse som, quer pedir um som no próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.